Saudações, amigos! Esse é o PR Studio. Sejam bem-vindos e feliz 2025! Você já assistiu Sonic nos cinemas? Nesse vídeo terá spoilers, então vá ver o filme antes e depois sintonize aqui novamente. Ou venha por sua conta e risco. Sonic está em alta graças ao seu bem-sucedido filme, consolidando uma franquia avassaladora de película cinematográfica. Mesmo sendo uma releitura da história de seus célebres jogos, os filmes construíram um novo caminho de sucesso para o Azulão e seus amigos, quebrando uma aparente maldição que assombra Hollywood, ao qual, sob raras exceções, não consegue acertar em adaptações de histórias de videogame. Em sua terceira aventura, Sonic, Tails e Knuckles enfrentam Shadow, que após despertar, se encontra determinado a realizar uma vingança que põe em risco todo o mundo. O filme é o mais dinâmico da trilogia, sendo quase ininterruptamente em ação a toda velocidade o tempo todo, tirando os momentos com humanos e o show capitaneado em dose dupla por Jim Carrey. O combate de maior destaque, na minha opinião, vai para a luta de Sonic e Shadow, munidos os dois com as Esmeraldas do Caos. Eu avisei que tinha spoiler. A briga emula perfeitamente uma batalha à moda do maior shounen existente de todos os tempos, Dragon Ball Z! Os dois Beluches superpoderosos e reluzentes parando pelo céu dando socos, arremessando um ao outro entre a atmosfera e erodindo montanhas. E então uma ideia me veio à cabeça. Somando essas flagrantes influências de Dragon Ball na lore do ouriço, e pensando como Sonic é um personagem que dispõe de um arsenal de transformações em seus jogos, como seria Sonic com variações inspiradas em outras animações japonesas? Lhe parece uma boa ideia? Então deixem seu like, se inscrevam no canal e liguem as turbinas e já! Neste vídeo. Número 5. My Hero Academia foi uma obra que causou um misto de emoções positivas e negativas nos fãs de anime. A saga de um mundo cheio de heróis destacou pessoas com habilidades dos mais variados tipos, incluindo os dons que envolvem velocidade. Fiquei num dilema sobre quem escolher na verdade, pois temos um herói totalmente dedicado a ser mais rápido, Tenya Ida, e também vimos o protagonista Midoriya desenvolvendo uma habilidade invejável de grande agilidade. E o visual escolhido para Sonic foi... do Deku. Você também escolheria ele? Número 4. Dan Dadan roubou corações de muitos. Ainda bem, né? Vai que resolvesse roubar outras coisas, né, Okarun? Falando do garoto, o nerd em ocultismo teve uma transformação radical em sua vida. Pois de uma vida monótona e vagarosa enfiada nos livros, agora o jovem adolescente é ligado no 220, graças aos poderes sobrenaturais da velha Turbo, uma assombração regional que é famosa por ser uma exímia corredora. O visual do garoto revitalizou a aparência decrépita da digníssima idosa, e como ficaria em Sonic? De arrepiar. Número 3. A busca pelo tesouro do pirata Gold Roger em One Piece apresentou um mundo cheio de piratas fora do imaginário popular. Detentores de poderes oriundos dos frutos conhecidos como Akuma no Mi, ao comer tais iguarias, cada um ganha uma habilidade singular, que pode ajudá-lo na caça ao tesouro que todos buscam. Uma coisa curiosa é uma analogia interessante entre os piratas com poderes de One Piece e Sonic, que possuem uma fraqueza compartilhada, a aversão à água. Sonic não sabe nadar, e em One Piece os usuários da fruta do diabo ganham uma maldição em contrapartida, que os impossibilita de nadar, fatal em ambiente marítimo. Bom, muitos podem pensar que eu vou escolher o Kizaru Borsalino, um dos almirantes da marinha que tem um poder de velocidade insano, mas eu não gosto dele. Por isso eu vou escolher Marco, o Fênix. Além de ter um poder que envolve ser rápido, que até possibilitou um combate ousado com Kizaru, seu poder se manifesta de uma forma mais distintas e belas na obra de Eiichiro Oda. Então vamos combinar isso com o Sonic e... voilá! Número 2. Naruto é um dos animes mais queridos, com enredo, personagens e poderes avassaladores e impressionantes. Todos se pegaram fazendo sinais de mãos que conjuravam os jutsus na história. Bolas incandescentes de fogo, grandes ondas destruidoras, descargas elétricas e outros ataques elementais fizeram a história shinobi. Além disso, nomes de ninjas também se tornaram lendários,
como fora o quarto Hokage, Minato Namikaze. Detentor do jutsu do Raijin voador, a técnica possibilita o deslocamento instantâneo do usuário, usada habilmente pelo ninja, que fora batizado de Relâmpago Amarelo de Konoha. Sonic também tem a alcunha de Raio Azul, colocando mais uma vez uma similaridade entre os personagens. Vejamos como eles são combinados. Número 1. A emocionante e bela história de Demon Slayer nos apresenta a saga de Tanjiro, que após perder quase toda a sua família por conta de um ataque demoníaco, busca resgatar a humanidade de sua irmã Nezuko, ingressando no esquadrão de caçadores de Oni, para ir no encalço da origem de seu último infortúnio, Muzan Kibitsubushi. O rapaz conhece outros guerreiros que se tornam seus irmãos de batalha, e um deles é bem peculiar pela dualidade de personalidade. Zenitsu é um espadachim loiro incomum que, na maior parte do tempo, é um medroso e um tanto pervertido, que anseia por se casar, que nas palavras dele, antes que venha a morrer no dia seguinte. Em contraste com essa personalidade atrapalhada, ao ficar inconsciente diante do perigo, sua personalidade muda, se tornando um veloz samurai que corta tudo como se fosse um raio rasgando os céus. Bom, vamos dar uma espada e um kimono ao Sonic e vejamos como ele fica. E assim acabamos essa seleção. Gostaram de como o Sonic ficou com esses novos trajes? Qual é o seu favorito da lista? Que outros personagens vocês acham que as roupas cairiam bem no ouriço? Deixem seu comentário e continue nos acompanhando. Muito obrigado por assistir e... I'll play with you some other time!